Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão nós vamos falar um pouquinho sobre o que está atrás do atrás do atrás. Quem conversa comigo, durante o dia e passa comigo nas sessões, sabe bem o que é isso. Nós vamos estar trabalhando aqui uma parte prática, fazer você pensar, refletir um pouquinho sobre essas questões da vida que muitas vezes, nós encontramos ali, damos de cara com aquilo, mas não lembramos. Muita coisa que a gente não tem consciência. E as coisas vão acontecendo de acordo com o nosso aprendizado, de acordo com aquilo que a gente coloca como certo ou como errado, e a gente esquece de ter a percepção do que acontece dentro da gente, ou por que determinadas situações acontecem. Então eu vou procurar trazer, como sempre, aqui alguns exemplos cotidianos do dia a dia, para que você possa ampliar mais esse campo de visão e esse campo do sentir, que eu falo tanto há tantos anos aqui, com vocês que acompanham esse meu trabalho pelas redes sociais, enfim, pelas plataformas digitais e tudo mais. E o atrás do atrás do atrás sempre tem coisas escondidas. Então eu vivencio uma situação, um problema, uma coisa, e eu não sei bem o que está atrás daquilo. A gente nunca parou para pensar. Então quando eu observo isso, tá, tem uma questão aqui. Mas essa questão, o que está atrás, do atrás, do atrás? O que vem isso? Por que isso chegou até mim? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo aqui? Aí você vai descobrir que tem causas, situações lá atrás, que muitas vezes ali é um gatilho ali na frente e que você olha, observa e fala, isso está acontecendo assim. Mas o que está atrás disso mesmo é assim, é como se fosse assim, olha, aqui está azul, isso aqui ficou azul. Mas na verdade esse azul é só uma reação, porque a causa de tudo mesmo é amarela. Então fica um negócio, você fala, nossa Jorge, mas é complicado, né? Isso aqui tudo. Não é. Você vai entender que o que está atrás do atrás do atrás é realmente aquilo que eu preciso trabalhar, que eu preciso olhar com bastante carinho e que muitas vezes a gente não percebe ou a gente não quer perceber. E ali quando eu trabalho com a pessoa e puxo aquilo, ela, olha, realmente é por causa disso, é por causa daquilo. Isso traz uma sensação assim, uma sensação assado. E ali ela vai entendendo e descobrindo o que está atrás do atrás do atrás. Porque nós temos uma memória muito seletiva. Se eu pegasse você aqui agora e falasse, olha, vamos conversar a respeito da tua vida, conte-me a história da tua vida. Por melhor memória que você tenha, você não vai me dizer um terço do que foi tua vida, porque muitas outras coisas, elas não foram relevantes para você. Você não vai conseguir contar, ninguém conseguiria contar exatamente a história da vida toda. Então você vai contar aquilo que mais te marcou. E o que mais marcou tem um propósito. Por que eu lembro de determinadas coisas que aconteceram há 20 anos e eu não lembro o que eu almocei ontem, por exemplo? Eu não lembro o que eu fiz na parte da manhã quando eu estou no final do dia. Muitas coisas eu esqueci. É porque ali tem alguma coisa atrás, do atrás, do atrás. Então por que aquilo marcou tanto? Você pega uma pessoa que ela tá andando numa calçada e aí ela, sei lá, enrosca o pé, tropeça lá num buraco, alguma coisa, e ela cai, enfim, quebra o pé, machuca, dá uma torção. Se você pegar essa pessoa, ela vai lembrar sempre onde foi, o dia, onde ela estava indo, ou de onde ela estava voltando. Mas se você perguntar, por exemplo, qual é o sapato que ela estava usando, dificilmente ela vai lembrar. Porque quando ela cai, quando ela torce o pé no buraco, ela vai lembrar do quem era o prefeito da cidade, a culpa do comerciante ou da casa que não cuidou ali da calçada, ou alguém que passou perto dela e ela teve que desviar e caiu. Quer dizer, eu vou sempre terceirizar aquilo. Quando na verdade, quando aquilo acontecer e ninguém faz isso, caiu, torceu, ali machucou, falar, espera, eu vou cuidar disso, mas
Por que eu caí aqui? Qual foi a distração do momento que fez com que eu caísse nesse exato momento? Ah, Jorge, mas ninguém faz isso. Então... Pois é, esse é o problema. Ninguém faz isso. Então, nas situações do dia a dia, você sempre acha um culpado. Você sempre acha alguém para você poder dividir isso, a culpa. Mas a gente não se pergunta por quê. E aí é que está o segredo. O que está atrás do atrás do atrás é que eu vou descobrir por que é que eu me machuquei, por que é que eu caí. Por que é que eu quebrei um braço, uma perna? O que foi aquela distração? Onde estava a minha cabeça? A pessoa fala, mas eu não lembro. No automático. Aí quando ela vem falar com o Jorge, que ela vem fazer uma sessão com o Jorge, vamos lá, vamos trazer, lembra? Ela lembra o que ela estava pensando. Então aquilo está oculto ali dentro. Ficou escondidinho, mas ela sabe. Por vezes, ela não pode falar, dependendo da pessoa, o que ela estava pensando, o que ela estava falando, qual a preocupação dela. Mas ela sabe o que aconteceu. Então, esse atraso atrás, a gente precisa olhar com bastante carinho, porque várias situações ali que estão se apresentando agora, muitas vezes não é aquilo. Aquilo ele é uma realidade, mas não é o real. O real está atrás do atrás do atrás. E ali, quando você começa a colocar isso, que a princípio parece, se você nunca ouviu falar disso, fica uma sensação parecendo meio confusa. Fala, nossa, isso é muito estranho. Não, é simplesmente o fato de você não estar conseguindo acessar essas coisas. Depois se torna isso muito simples, muito tranquilo. A maioria das pessoas que eu atendo, elas não conseguem trazer isso sozinhas. Depois direcionadas, aí ela fala, poxa vida, eu nunca imaginei que isso pudesse estar acontecendo por causa disso. E fica muito claro, a pessoa ela não tem dúvida nenhuma a respeito. Nenhuma. Ela fala, caramba, é isso mesmo, Jorge. É isso que aconteceu, fez isso e gerou isso. Então você descobriu. Agora você cuida disso, trata isso para que isso não se repita. A gente tem sensações o dia inteiro da roupa no corpo, mas a gente não para prestar atenção. Você enxerga bilhões de coisas por dia e você não presta atenção em tudo que você enxergou. Então tem uma causa ali atrás onde eu coloco só o foco, onde eu ponho uma atenção só daquilo que eu realmente aprendi a colocar. E aí toda a problemática da coisa, ela vem acontecendo de uma forma diferente daquilo que eu estou acostumado a ver, daquilo que eu estou acostumado a, a entender, porque nós aprendemos de forma errada. As pessoas leem livros e ela fala assim, nossa, que ideia maravilhosa desse autor. Mas aí você de repente olha o livro e vê que não tem ideias ali. Fala, poxa, mas como não tem ideia? Eu vi um monte de ideia. Não, você não viu ideia, você viu pensamentos. E se você é uma pessoa que lê bastante, que estuda, que vai a fundo, dependendo do tema ali e tal, você conhece outras pessoas que falam do mesmo tema, né? E ali você compara e você vê que muitas vezes aquela pessoa, ela não teve uma ideia, mas ela teve uma opinião sobre uma situação e que remete, né, a outras opiniões de outros autores, de outros lugares. Então, ideia mesmo não teve nenhuma. Mas aí você começa a perceber o que está atrás do atrás do atrás. Que as pessoas não conseguem entender o que é a ideia. A ideia é um negócio sublime. Ela vem quando você tem uma ideia, ou quando você vê uma ideia, ela chega até você, aquilo muda você completamente. Muda o teu conceito, muda a forma de pensar, mas é automático na coisa. Já difere de uma opinião. Quando você vê uma opinião, você fala, nossa, olha, é interessante isso aqui. Pode ser não. Você questiona aquilo não tem um impacto grande. Se você lembrar das vezes que você viu e entrou em contato com uma ideia,
sendo sua ou não, aquilo mudou a tua vida, a tua forma, pelo menos não digo a vida, mas pelo menos uma forma de pensar, uma forma de se colocar, de entender a coisa, mudou na hora. Aquilo veio fundamentado. Aquilo é um bálsamo que, puf, e abre para você a forma de pensamento. Outra coisa é que as pessoas não prestam atenção no que está atrás do atrás do atrás. É tudo muito genérico. Então a pessoa fala assim, eu tô nervoso. Eu brinco, falo aqui, né, que o homem não fica nervoso, não fica, né? O homem não tem medo, ele fica nervoso. É cagaço mesmo, né? Ele fala, tô nervoso, ele tá nervoso. Não, ele tá com cagão, tá com medo. Então, o que tá atrás do atrás do atrás? Eu falo, nervoso é um negócio genérico, gente. Nervoso pode ser um bilhão de coisas. Então a pessoa não sabe o que ela está sentindo e ela fala que ela está nervosa. Aí quando você olha para a pessoa, olha para o camarada, aí o que está atrás do atrás do atrás? Cagaço. Está com medo de acontecer isso ou aquilo. Morte. Todo mundo tem medo da morte. Mas a morte é algo natural. Mas você não tem medo da morte. A maioria que eu converso e que eu vou tratar, eu vejo e falo, você não tem medo da morte, você tem medo de morrer. É, mas medo da morte é medo de morrer. Não. Você tem medo da forma que você vai morrer. Será que vai doer? Será que não vai doer? Será que eu vou sofrer? Será que eu não vou sofrer? Será que eu vou lembrar? Será que quando me enterrar lá eu vou sentir? Não vou sentir? O que vão fazer? O que não vão fazer? Então, essa coisa do novo, por eu não entender isso, traz o medo. Tudo que é novo, principalmente no Brasil, na vida das pessoas, é um pé atrás. Um pé na frente e outro atrás, é? Um pé lá, outro cá, hein? Cuidado, hein? O olho no peixe, outro no gato, hein? Nunca a gente se atira, se joga numa experiência nova. Vamos ver o que vai acontecer. Então você não tem medo da morte em si. Você pensa porque você nem entende o que é um processo da morte. E você convive com ela todo santo dia. Mas o que está atrás do atrás do atrás? Uma crença. Será que vai doer? Será que eu vou sofrer? Enfim, essas coisas. Será que tem vida após a morte? Será que não tem? Será que acaba aqui? Será que continua lá? Para onde eu vou? Vou ver o pessoal que já morreu? Não vou ver? Vou para o umbral? Vou para o céu? Vou para o inferno? Vou para onde? Tá tudo isso aí dentro da tua cabeça. E esse mix, né, de porcariada, sem saber exatamente como vai ser esse amanhã, gera ansiedade e medo. E aí eu tenho medo da morte, embora eu veja a morte todos os dias. Ela é minha companheira de viagem. Todo dia morre tudo, qualquer coisa. Inclusive células no meu corpo, morre tudo para poder conversar. E aí as pessoas não conseguem entender isso. Então, o atrás do atrás do atrás traz sempre essa situação. Então, quando você para e começa a observar aquilo, aquilo começa a fazer sentido na tua vida. Começa a entender de onde vem e para onde vai. Se você leva isso para um relacionamento, por exemplo, né, você tem o benê. Por que o benê não dá certo? Por que dá confusão? Por que eu tenho problemas, né? Por que sempre dá aquele rolo todo? O que está atrás do atrás do atrás? Você procura um grande amor a vida inteira. Nossa, eu preciso, né, ter um grande amor. Mas, quando você procura um grande amor, você não sabe o que está dentro de você. Porque muitas vezes você não banca esse grande amor que você quer. Então, ao invés de você procurar um grande amor, o atrás do atrás do atrás mostra para você olhar dentro de você o que bloqueia o fluxo para ter esse grande amor. Porque é você que bloqueia. Ah, mas é que a pessoa entrou na minha vida e acabou com a minha vida, porque você é acabável. Você permitiu, você se colocou ali. Ah, mas então fui eu que quis? É, você não quis conscientemente, mas atrás do atrás do atrás, você tem, né, essa imagem denegrida de você, de não mereço, de não consigo, de não faço, de isso, de aquilo. E aí o que que acontece? A coisa ela vai indo, 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 até você travar. Então são essas coisas que vão acontecendo, porque que a gente não consegue fazer de uma forma diferente aquilo.
de uma forma em que a gente possa realmente entender o que está acontecendo. Fazer exatamente o que precisa ser feito. Então, o atrás do atrás do atrás, ele é muito importante. Quando a gente começa a entender esse processo, quando a gente começa a entender esse fluxo. Se eu fiquei doente, tudo bem, eu estou fazendo, cirurgia. As pessoas fazem cirurgia, na hora da cirurgia tem um cagaço. Ô, eu tô meio com medo, Todo mundo, quando tá ali naquela salinha ali, né? Que parece o período ali entre vidas, se eu vou encarnar ou não vou, né? Vou morrer ou vou viver, aquela bifurcação. Aí você fala assim, poxa, e agora? Né? E se eu morrer? Então, o medo de morrer ali não é o medo de morrer ali dentro mesmo da morte, mas é o medo que o que está atrás do atrás do atrás. Naquele momento você começa a entender que, poxa, faltava bastante coisa para eu fazer. Poxa, eu não fiz tudo que eu deveria. Poxa, tinha tanta gente que eu precisava ver, que eu precisava falar. Então passa um filme na tua cabeça. Então o medo não é da cirurgia, nem o medo de morrer, mas o tempo que provavelmente eu não tenho aproveitado direito. Aí quando passa aquilo, se você parar naquele momento e entender e falar, poxa vida, olha, deixa eu mudar. Tem gente que muda após uma cirurgia, após um tumor, né? A pessoa teve um câncer, ela muda completamente a vida dela, mas outros não. Então o que está atrás do atrás do atrás? É aquilo que eu não fiz, aquilo que eu poderia ter feito, o tempo que foi perdido, a inconsciência em que provavelmente eu deva ter vivido em alguns momentos ou em todos os momentos da vida. Então essa reflexão aqui, pessoal, é para você parar um pouquinho e olhar o que está atrás do atrás do atrás. Por que determinadas coisas estão acontecendo? O que acontece, o que não acontece, de onde vem, para onde vai? Aconteceu ali, eu já estou xingando, eu já estou falando, eu estou reclamando, eu estou acusando, mas deixa eu entender as leis da vida. Nada, absolutamente nada acontece na minha vida por acaso. Então, se eu estou ali num sofrimento, o que está atrás do atrás do atrás? Provavelmente você tem um pensamento de sofrimento oculto, escondido ali no fundo. Então você precisa fazer uma viagem, né? Mergulhar em águas mais profundas para você poder entender. Mas isso é uma coisa com você que não é difícil. Não é muito difícil. A coisa é tranquila, é sossegada, mas você tem que ter consciência, parar um pouquinho, começar a entender, não querer a resposta imediata. É um trabalho. Então você vai sentindo e vai observando as sensações e vai observando realmente o que está atrás daquilo. Qual é o real sentido daquilo? Uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela come, 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 come. Ela já está satisfeita, mas ela não consegue entender que ela já está satisfeita. Então ela começa a socar aquilo para dentro. O corpo já está dizendo, para, chega, tá bom. Mas o prazer de estar colocando aquilo na boca, mastigando, fazendo aquele movimento, engolindo aquilo, é maior do que a sensação que o sinal está dando do corpo. Ó, encheu, já está cheio, chega, para. Aí depois ela passa mal. Eu não consigo, a pessoa fala naquele momento. Não é que você não consegue, você apenas não prestou atenção naquilo. Pera, tô comendo demais. Pera aí, nossa, comi muito. Embora você tenha aquela compulsão ainda nas próximas refeições, você fala, não, espera. Mas por que eu tô comendo tanto? Nesse momento, você já, acende a luz amarela. E a partir dali você começa a entender, ainda que naquele momento você ainda não consiga, mas você já acendeu um alerta, você já criou um estado de consciência. Opa, tô comendo demais. Mas é verdade ali, não é só na cabeça. Agora, o que está atrás dessa compulsão? Por que eu estou comendo demais? Ah, mas eu não sei. Calma, apenas sinta isso. Você vai começar a observar que você está comendo demais para preencher um buraco, um vazio dentro de você. E aquele vazio é a causa do que está aí acontecendo. É o que está atrás do atrás do atrás, por exemplo, da compulsão alimentar, dos vícios que você tem. Muitas vezes eu tenho vícios por falta de alimentos, de nutrientes,
Dentro da medicina chinesa, isso é muito comum. Você ter um desequilíbrio de baço, de fígado, de rim, então gera uma compulsão, gera um vício por alguma coisa. Você desequilibrou o baço, pode ter muita vontade de comer doce, então você come doce, doce, não pode viver sem doce, porque você tem um baço desequilibrado, provavelmente. Então você não vai conseguir entender que o baço está desequilibrado, mas você vai entender o que está atrás do atrás do atrás. Eu estou comendo porque é aquilo. E vai chegar numa situação. Se você não conseguir chegar num denominador comum, pelo menos você vai começar a ter a consciência de que você precisa de ajuda. Olha, sozinho eu não estou conseguindo. Eu vou engordar muito, que eu estou comendo que nem um porco, velho, e eu não tenho ideia de onde vem. E aí você vai procurar, entendeu? Um profissional para poder te ajudar naquilo que você achar necessário. Desde um psicólogo, um terapeuta, um endócrino, entendeu? Um cardiologista, um personal, uma nutricionista, não sei. Você vai começar a fazer as suas buscas procurando uma ajuda, porque você sabe que sozinho não está conseguindo. Você gera consciência, você começa a descobrir o que está atrás, do atrás, do atrás. Senão você vive alienado, sempre com isso. Então, pessoal, são dicas aqui bem valiosas. Se você parar para pensar e observar e fazer essa perguntinha, o que está atrás do atrás, do atrás? Um grande beijo a todos vocês, um excelente estudo a todos e até a nossa próxima reflexão. Um grande beijo.